E eu queria saber também com vocês sobre a questão dos missionários que estão presentes nesses países. Existem vários missionários. Quem são esses missionários? São americanos? São brasileiros? São gente de algum país do leste europeu? Não sei. Da onde vem esses missionários? Se tem missionários? Aonde eles estão presentes? Qual a importância do missionário trabalhando, servindo nessa região? Ahn, Bom, pelo menos pelos lugares que eu passei, aqui na Hungria tem uma presença bastante forte de húngaros mesmo trabalhando, né? Ah, Ainda que e aí que tá, entre o pessoal, os não tradicionais, a, a maioria são os americanos, né? E nos países menores, como Bósnia, Sérvia, esses países, os americanos normalmente não chegam, apesar de na Bósnia eu ter encontrado alguns, mas os americanos normalmente não chegam nesses países menores, nesses países mais pobres e sofridos. O que é bem interessante, mas enfim. Ah, uma outra coisa que, para mim, pelo menos é um pouco clara, é essa questão da americanização de onde se chega, sabe? Então, o que a gente encontra muito é que alguns lugares onde os americanos vêm, eles não falam a língua local. Não digo isso de todos, né? Eu conheço uma série de americanos que falam húngaro muito bem, por exemplo, que falam alguns outros que falam tcheco, mas tem muitos que não falam a língua local. Então, o que requer que a pessoa, o local, aprenda a língua deles, né? Aprenda o inglês, no caso. Nas igrejas locais você encontra, né, missionários ajudando, mas nem sempre. Como o Leandro falou, normalmente a liderança das igrejas que eu participei, eles são locais, né, são os líderes locais. Ah, mas você tem, ah, inclusive, ah, por exemplo, na República Tcheca, eu trabalho com missionários tchecos, né, o que é bem legal, né, porque às vezes existe esse pensamento de que missionário é aquele que sai da onde ele mora ou para fazer missão, e o que não é totalmente uma verdade. Então a gente tem tchecos, né, trabalhando, servindo o próprio país, o que já ajuda porque eles conhecem o, o idioma, a cultura, né, e isso facilita bastante. Mas você vai encontrar muitos ah, alemães. Eu creio que os alemães na Europa são os mais o que a gente encontra, né, de missionários. Você vê alemão, suíço, austríaco, ah, no caso os americanos, né, americanos e canadenses. E você encontra também muitos brasileiros que são missionários, né? Praticamente todo lugar que eu fui, eu conheci missionários brasileiros nesses países. O que é bem legal, né? Mostrando que, apesar do Brasil viver nesse ah, crise financeira, a gente ainda tem oportunidade de mandar missionários fora do Brasil, para fora. Uhum. E eu acho que talvez tenham pessoas que queiram fazer missões aí no leste europeu e gostariam de algumas dicas. O que vocês poderiam aconselhar para essas pessoas para, num futuro, servir no leste europeu? Como vocês falaram, uma coisa legal seria aprender a língua nativa. Quais seriam essas dicas? Que outras dicas vocês poderiam dar? Bom, a primeira coisa, se você quiser ser missionário, a primeira coisa que você precisa ter é o conhecimento da Bíblia, né? Não adianta você querer servir a Deus se você não tem o conhecimento. Então, eu indicaria primeiro estude, depois ore para saber. E se você quiser vir para um leste europeu, é importante estudar sobre história, o comunismo,
sobre a cultura e se dedicar ao idioma, eu creio que é uma das coisas mais importantes a se fazer quando você decide ser um missionário no leste europeu. É, concordo com o Rafa em tudo que ele disse. E, bom, uma das coisas que é bem interessante é que o Brasil tem 32, tem uma série de nacionalidades diferentes dentro do nosso país aí. O que você pode encontrar, por exemplo, comunidades russas, comunidades húngaras, comunidades sérvias. Você encontra uma série de comunidades onde você também consegue praticar o idioma ou aprender um pouco mais da cultura e conhecer aí no Brasil mesmo, né, antes de vir para cá. E lembrar, eu acho que essa é uma coisa muito importante, é lembrar que é muito legal poder viajar e conhecer outros lugares, mas que fazer missão, ele começa onde a gente está, mas que quando a gente vem, a gente não está vindo para se divertir ou para as férias, né? Não que a gente não possa se divertir quando a gente está fazendo alguma coisa ou servindo a Deus, tal, mas que muita gente vem para passar férias, né? Então vem porque quer fazer compra, quer tirar foto e conhecer o país, ao invés de servir, que é bem triste. Aham. E quais seriam as línguas predominantes para servir aí no leste europeu, segundo vocês? Quais são as línguas que vocês falam? Bom, eu falo português, né? E o que é bem interessante, porque sendo brasileiro, tem aberto muitas portas aqui. Então, as pessoas gostam dos brasileiros, a gente não tem problema de guerra com ninguém, e todo mundo gosta do Neymar, do Kaká, ou algum jogador de futebol, e eles vão reconhecer a gente por isso. Então, eu não sou o maior patriota, mas mesmo que você venha a ter uma bandeira do Brasil aqui abre algumas portas. Mas o inglês, ele é fundamental, porque até que você aprenda o outro idioma, ou que alguém possa te ajudar com esse idioma, você precisa saber o inglês. Então o inglês ele é fundamental. Eu reparei que no meu tempo na Rússia as pessoas não falam inglês. Muita gente fala espanhol também. Então se você está pretendendo ir para a Rússia, o espanhol é mais usado porque eles não gostam do inglês americano, nessa conexão. E eu sei um pouco de sérvio, ou bósnio, é a mesma língua, sérvio, bósnio, croata. E agora eu estou aprendendo um pouco de húngaro, né? Bom, no meu caso, também o português é a minha primeira língua. Eu tenho estudado inglês, né, desde que eu tinha 18 anos, 19 por aí. E depois, nesse período na Bósnia, eu comecei a aprender, né, o idioma de lá, o bósnio, eles chamam de sérvio-croata, né? Aprendi um pouquinho, e hoje em dia eu estou estudando o tcheco. O que é interessante no leste europeu é que a grande maioria desses países são países eslavos. Significa que eles têm essa língua que é o russo, parece com o ucraniano, que parece com o polonês, que parece com o tcheco, que parece com o eslovaco, que parece com o sérvio. Então todas essas línguas têm a mesma raiz, o que facilita, né, no caso, por exemplo, nesse período que eu estive na Bósnia, agora para estudar o tcheco, facilitou bastante, né? Mas eu creio que é importante você saber o idioma, né? Vai te ajudar, porque é quando você entende a cultura,
né, e consegue se expressar, né, no idioma, é que você vai conseguir melhor ter um ministério mais efetivo. E quando você conhece o idioma do país, quando você conhece a cultura, você consegue pregar para as pessoas, você consegue desenvolver um relacionamento, e é importante, é muito, muito, muito importante saber o idioma do país. Ô Rafa, Sim. mas eu não sei você, mas pelo menos pra mim foi um choque quando eu vim da Sérvia, porque a Hungria tem um idioma completamente diferente dos outros. Exatamente, a Hungria E a Romênia tem um outro que também é completamente diferente. E a Albânia tem outro que é completamente diferente. Sim. Sim. Então depende de onde você vai aqui, você precisa aprender um idioma completamente diferente de nós. Isso, também. Ok, legal. Então, concluindo essa questão essas dicas que seriam boas para as pessoas que têm interesse, que têm chamados de fazer missões no leste europeu, uma das coisas interessantes seria estudar a Bíblia, saber bem a Bíblia, de preferência fazer um curso. A segunda questão seria da oração, como o Rafael disse, que é muito importante, continuar orando por isso. Também a questão de aprender realmente a língua do país no qual você vai servir. E, por último, conhecer melhor a história, a realidade do país, a história, a cultura, o comunismo, ou seja, toda a cultura e a história desse país no qual você vai servir. Então, eu acho que são essas 4 coisas, né? A Bíblia, a oração, a língua nativa e a história, a cultura, e o comunismo, essas coisas, né? Oi pessoal, meu nome é Glauber Destro, eu sou um missionário evangélico aqui na Europa e eu amo discutir missões e como está o cristianismo nesse continente. Me acompanhe toda semana aqui no canal Missões na Europa.